Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves 1, no município de Imperatriz, Maranhão. Tudo bom com vocês? Então, como a gente está falando de nutrição, qualidade alimentar, insegurança alimentar. Na aula passada a gente falou um pouco sobre calorias e eu comentei que a gente iria voltar a falar sobre o assunto. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as calorias. São as benditas, né, as abençoadas aí que muita gente odeia porque elas vão, ou elas podem ser amigas ou elas podem ser inimigas, dependendo de como essas calorias vão estar sendo consumidas. Ou seja, quando elas estão é, acumulando, quando você está consumindo calorias mais do que o que seu corpo precisa, que é o que a gente chama, que ele precisa para as manutenções, que é o que a gente chama de metabolismo basal, aí essas calorias elas vão começar a acumular, né? E ela vai acumular de uma forma que a gente não gosta, que é as abençoadas gorduras. Então vamos entender um pouquinho sobre calorias. A gente vai ver aí de forma que dê para entender como é que funciona esse sistema. Então voltando aos conceitos que a gente falou na aula passada. A caloria é a unidade de medida usada para indicar a quantidade de energia fornecida pelos alimentos. Ou seja, nós precisamos de energia para nos alimentarmos. À medida que a gente se alimenta, a gente precisa dessa energia para o nosso metabolismo, as nossas atividades, tudo que a gente realiza. E essa energia ela vai vir pelos alimentos, é o que a gente já viu anteriormente. E aí, essa caloria é a unidade de medida. Só que a unidade corretamente chamada é a quilocaloria, ou kcal, que é o K e o cal. Então, vamos utilizar quilocalorias. Lembrando que a gente falou, 1 quilocalorias é igual a 1.000 calorias. Até aí tudo bem, porque a gente já viu. Então, a quantidade de calorias de uma pessoa, que uma pessoa precisa ao longo do dia, ela varia muito. Ela vai depender da idade, vai depender das condições físicas dessa pessoa, vai depender das atividades físicas que elas praticam, vai depender do sexo biológico da pessoa, se é masculino, se é feminino. Ou seja, vários fatores vão influenciar na quantidade de quilocalorias que uma pessoa precisa. Isso a gente viu na aula passada também. Então, isso é um resuminho da aula passada que a gente viu. A quilocaloria é a unidade de medida, 1 quilocalorias é igual a 1.000 calorias e a quantidade de calorias que eu preciso vai ser diferente da quantidade de calorias que a outra pessoa precisa. Por quê? Porque vai variar. Por exemplo, eu posso fazer corrida durante o dia, eu posso correr 5 quilômetros. A pessoa não corre, a pessoa passa o dia trabalhando sentada, então ela vai precisar de menos caloria que eu. E o homem, devido todos os processos biológicos que ocorrem no sexo masculino serem diferentes do que acontecem no corpo do sexo biológico feminino, as quilocalorias também são diferentes, ok? Então isso era só o que a gente viu revisando da aula passada. Então, o que essas calorias são? São unidades de medida. Mas só para a gente ter uma ideia, o que são as unidades de medida? A gente tem a unidade de medida do metro, que a gente tem aqui, por exemplo, o metro. O metro é o quê? Cada metro é 100 centímetros, por exemplo. Então, o metro é uma unidade de medida. Por exemplo, a gente usa para se medir. Você tem qual a sua altura? 1,30 m, ou seja, 1,30 centímetros. 1,50 m, 1,77 m, 1,80 m, 2 metros. Então, tem gente que tem 2 metros, 2 metros alguma coisa. Então, a unidade de medida do metro é em relação à altura, em relação a comprimento. A gente tem também a unidade de medida do grama, que é uma unidade de peso, certo? O grama é que vai dar o quê? A questão do peso, ou seja, os gramas, eles vão formar a unidade de quilo, e a gente diz, a gente tem tantos quilos, eu tenho, por exemplo, 60 quilos e 200 gramas, certo? Porque a cada 1.000 gramas eu vou ter 1 quilo, certo? E aí eu tenho também as calorias, que também é uma unidade de medida, só que no caso do grama, é uma unidade de medida de peso. No caso do metro, é uma unidade de medida de comprimento. E no caso da caloria, a caloria vai ser uma unidade de medida, só que é uma unidade de medida de energia. Por quê? É a quantidade de energia que é fornecida pelos
Muito bem, sei que você respondeu aí, pelos alimentos. Então a gente tem uma tabelinha ali, ó, de unidade de medida de calorias. Só que, lembrando, a gente vai utilizar a quilocalorias, porque uma quilocaloria é igual a 1.000 calorias. Então se eu tenho ali, ó, tomate, 18 quilocalorias. Então o tomate tem, na verdade, 18.000 quilocalorias. Não, 18.000 calorias, porque é 18 quilocalorias. Uma quilocalorias é 1.000. Então, quando você vê a unidade lá, por exemplo, 10 quilocalorias, você vai multiplicar aquilo por 1.000 para você ter a quantidade de calorias. Então, isso é o que? É a quantidade de energia que esses alimentos eles vão possuir. A gente tem 25 quilocalorias no brócolis, a gente tem no 27 quilocalorias no... Como é o nome daquilo ali, gente? Champignon. A gente tem pimentão, 27 quilocalorias. A gente tem a beterraba não. Como é o nome daquilo ali? Berinjela, 25 quilocalorias. Então, cada valorzinho desse daí vai ser multiplicado por 1.000 para você ter o valor das calorias, beleza? A gente vai trabalhar com quilocalorias, que é a unidade padrão. Então, quando nos referimos a caloria, estamos falando da quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Que porra é essa? Então, quando eu tenho 14,5 e ela passa para 15,5, aumentou 1 grau, certo? Ou seja, para eu elevar a temperatura da água em 1 grau, eu preciso de calorias. Então, quando eu me refiro a calorias, estou falando da quantidade de energia necessária para elevar esse grama de água, certo? Por que eu preciso elevar essa temperatura de 1 grama de água? Porque nos meus processos biológicos, essa água ela vai precisar de mudar de temperatura para que as reações aconteçam. Eu estou falando de metabolismo, eu estou falando de como o corpo funciona. Então é necessário que essa água ela eleve a temperatura em 1 grau Celsius. E para elevar a temperatura em 1 grau Celsius, eu preciso de calorias. Então, em uma situação cotidiana, por exemplo, eu tenho a caloria, que é a unidade de medida das calorias, que é o cal, vai ser usada para se referir a quilocalorias. Então, no dia a dia, a gente costuma se referir a caloria. Mas, na verdade, são quilocalorias. Ou seja, se eu tenho 2.500 calorias... Se eu falo, eu preciso eu preciso ingerir 2.500 calorias. Na verdade, você está falando o quê? Que precisa ingerir 2.500 quilocalorias, ou kcal, ao dia. Isso significa dizer que você não vai consumir 2.500 calorias. Você vai consumir 2.500.000 quilocalorias. 2.500.000 calorias e 500.000 calorias. É isso que você vai consumir. Porque a cada uma quilocaloria são 1.000. E é o que eu falei para vocês. Sempre pega o valor e multiplica por 1.000. Então, se você vai consumir 2.500 quilocalorias, na verdade são 2.500.000 calorias. E é basicamente essa faixa aí. Você vai precisar de 1.700 calorias, 2.000 calorias. Isso vai depender da sua idade, isso vai depender do seu porte físico, das atividades físicas que você realiza, do seu sexo biológico, do trabalho que você faz, das atividades domésticas que você realiza. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. E dependendo da idade, quanto mais novo você é menor, e à medida que você vai envelhecendo, essas calorias elas vão mudando, essa quantidade de quilocalorias que você precisa ingerir, certo? Então o que é a unidade padrão de energia, a unidade de medida padrão de energia é o joule, que é representado por esse J maiúsculo aí. Esse joule, a unidade do joule, ela vai ser de 4,2 joules para uma caloria, certo? Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o quê? Que a cada uma caloria eu tenho 4,2 joules. Isso em energia. Só que, como se padronizou e ainda é comum utilizar a caloria, a quilocaloria, a gente vai utilizar
a quilocaloria, conforme eu venho falando, e não o joule. Só que se você pega uma tabela, quando você pega o alimento, você vai no supermercado comprar, você já se deram o trabalho de olhar a ficha lá, o rótulo do produto? Então olhem, lá vai vir dizendo as calorias, lá vai vir dizendo as quilocalorias, lá vem dizendo a porcentagem de cada produto, se é proteína, quantidade de proteína, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais, tudo vai vir dizendo ali, a tabelinha vem dizendo, e vem dizendo também a quantidade de quilojoules presentes naqueles rótulos ali. Então, para entender, vamos ver aqui alguns rótulos de produtos. Então, isso aqui, ó, é o rótulo de o quê? De uma margarina, que a gente costuma chamar de manteiga, mas é margarina, não é manteiga. Então, a gente tem aqui a informação nutricional, ó. Uma porção de 10 gramas equivale o quê? A uma colher de sopa. Em uma colher de sopa de margarina, eu vou ter o quê? 72 quilocalorias. Isso vai ser igual a quê? A 302 quilojoules. Como que eu faço esse cálculo? Então, lembrem que 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Então, o que você vai ter aí? Eu vou ter 72 vezes 1000. Então, eu vou ter o quê? 72.000 calorias, certo? Lembrem que uma caloria tem o quê? 4,2 joules. Então, você vai fazer o quê? Multiplicar 4,2 vezes 72.000 calorias. 72.000 calorias. E aí, isso vai te dar um valorzinho X. Aí, esse X você vai dividir por 1000. Aí, você vai ter 302 quilojoules. Porque o quilojoules significa o quê? 1000 joules, o quilojoules. Então, você vai pegar o valor e dividir por 1000, porque quilojoules equivale a 1000 joules, entendeu? E aí, por isso, você vai ter 72 calorias, você vai ter 302 quilojoules, certo? Então, o valor diário, a porcentagem do valor diário ali vai ser, ó, de 4%. Ele diz aqui, ó, a porcentagem de valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 quilojoules, certo? Então, uma dieta baseada em 2.000 quilocalorias. Se você tem que consumir 2.000 quilocalorias por dia, 4% desse valor vai ser essa colher de sopa. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer aí. Então, o que tem de carboidrato? 0 na margarina. O que tem de proteína? 0. O que tem de gordura? Total, 8 gramas. Gordura saturada, 2 gramas. Gordura trans, 0. Gordura monoinsaturada, 2. Gordura poliinsaturada, 3,7. Colesterol, 0. Fibra, 0. Sódio, 60. O sódio sempre você vai ver nesses produtos que são industrializados, porque o sódio ele vai conservar o produto. Então sempre vai vir uma quantidade significativa de sódio ali para conservar o produto. E vitamina A eu vou ter 45 ali, certo? Microgramas. Então, o que eu falo para vocês? Para que serve esse alimento se ele não tem carboidrato, se ele não tem proteína, ele só tem gordura, e gordura é o que mais acumula quilocalorias. Você vê que em uma colher de sopa eu tenho 72 quilocalorias. É 4% da sua dieta do dia. Então, não é vantajoso comer um produto desse, certo? Porque ele só tem gordura e você tem que equilibrar a sua dieta. Ah, mas eu gosto de passar... Beleza, coloca um pouquinho, bem menos de uma colher de sopa para você não consumir essa quantidade aí de calorias, sendo que você vai estar consumindo isso e isso não vai saciar a sua fome ou sua necessidade de comer, porque não tem carboidrato e não tem proteína. E sua dieta ela tem que ser balanceada durante o dia em carboidrato, proteína e lipídio, certo? Ou seja, 15 a 20% proteína, de 30 a 35% carboidrato e os outros restantes de lipídios, porque lipídio, a gordura tem que ter ali de 10 a 15%. A maior quantidade tem que ser carboidrato, que é o arroz, batata doce, batata inglesa, inhame, macaxeira. Esses produtos de carboidrato ele tem que estar em maior quantidade, porque ele vai fornecer uma energia mais rápida. Um outro rótulo aqui, ó. A gente tem uma porção de 12 gramas, que equivale a uma colher de sopa, certo? Valor energético é de 13 quilocalorias, bem menos do que o da manteiga, ó. E a gente tem aí 55 quilojoules. O valor da dieta, ó, é 1%. Isso aqui é
arroz integral. E aí a gente tem o que? Carboidrato, 1,2 gramas. Em gorduras totais a gente tem 0,8 e o sódio 55. Como eu falei para vocês, o sódio vai estar em quantidade ali para conservar este alimento. Ó, não contém quantidade significativa de proteínas, você vê que não tem proteína, ali só tem carboidrato e gordura e sódio no produto, certo? O valores diários de referência é com base em uma dieta de 2.000 calorias também. E aqui a gente tem um rótulozinho de um biscoito que eu acho que vocês conhecem, que é o passatempo. E aí o passatempo, ó, aqui ele tá falando a quantidade por porção, ou seja, por um biscoitinho, um quadradinho daquele ali, ó. Eu tenho o quê? 131 quilocalorias, para vocês terem noção. É muita coisa, ou seja, 131 vezes 1.000 é muita caloria. Então, aí eu tenho o que, ó? Carboidrato, 19%. Açúcares, 9%. Proteína, 2%. Então, a maior quantidade ali, ó, você vê, ó, é carboidrato, que é açúcar, né? Vamos dizer assim, é um açúcar, entre aspas. E logo vem os açúcares propriamente dito, 9%, que a gente sabe que ele é bem doce. Então, tem muito carboidrato ali. E é um carboidrato ruim. Não é um carboidrato bom, porque é um carboidrato ultra processado. Então, isso não é benéfico para a alimentação. Então, isso aqui é somente para vocês aprenderem a ler rótulos de produtos. Então, olhem os produtos que vocês estão consumindo. Acredito que a gente vai voltar a falar de calorias para a gente aprender a calcular calorias durante o consumo, certo? A gente vai ficando por aqui. Estudem, qualquer dúvida mandem para o professor. Se tiver atividade atrasada, solicitem na plataforma. Tenham todos um bom descanso e até a próxima aula.